Muito bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha aqui o nosso podcast Mulheres na Pan. Mais um episódio hoje com uma pessoa lindíssima, podemos dizer obrigada. assim, né? Aqui do nosso canal Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Já quero convidar você a se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. Dá para ativar também o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. E hoje eu converso com Edna Esmeraldino. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Tamara. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Agora é difícil, né? Porque aí a assessora me manda um currículo que é difícil até de falar o que essa mulher faz tudo, né? Ela é psicanalista clínica, especialista em sexualidade e comportamento. Aí você tem várias formações, é palestrante também, desenvolve um trabalho nas empresas. E é uma mulher que eu fiquei sabendo, assim, que é fantástica em inteligência emocional, sabe de tudo disso aí. Aprendi, né, Tamara? Aprendi. Então, quando a gente aprende, no meu caso, eu não nasci com inteligência emocional, eu precisei desenvolver e sei a importância e o quanto transforma a vida da gente. Imagina. Então, eu coloquei isso mais do que uma profissão, como missão de vida, ensinar para quem eu puder, porque realmente faz muita diferença na nossa vida. E a gente quer aprender hoje contigo, com certeza, sobre esse assunto. Estou aqui para isso. Que eu acredito, né, Edna, que tem tomado uma proporção muito maior nesses últimos tempos e talvez com a pandemia isso se intensificou falar sobre isso, né? Com certeza. Nós temos um órgão que regulamenta internacionalmente, né, quais são as habilidades, por exemplo, que um profissional precisa ter para ser contratado por uma empresa multinacional. Certo. E aí, esse órgão, ele determina a cada 10 anos quais são as habilidades que as empresas chamam de competências. Você mede essas competências e é estipulado o que você precisa ter. Durante o período da pandemia, eles fizeram uma intervenção e incluíram inteligência emocional como a segunda habilidade mais essencial para um funcionário ter. Nossa. Isso, para você trabalhar numa empresa internacional hoje, qualquer qualificação que você queira, você vai ser avaliado. E aí eu brinco, né, que a Michele, que é nossa amiga em comum, por aqui. que também é apresentadora. E também foi já entrevistada. Já foi entrevistada aqui por você. Ela brinca, ela diz que o defeito dela é não ter, que a qualidade dela é não ter defeito. Oh, meu Deus! Aí, né, eu brinco que eu gostaria de aplicar uma ferramenta para ver se é bem dessa forma. Porque existe uma ferramenta que você mede essa habilidade. Certo. Então, não é eu participar de uma entrevista de emprego e dizer, eu tenho inteligência emocional. Você vai ser testada e ver se você realmente tem essa habilidade ou não. Ai, que curiosidade de fazer esse teste, meu Deus. É bem legal, né? É bem bacana. Edna, a gente vai falar mais sobre isso e tal, mas eu queria entender por que tu tens, assim, essa paixão por esse assunto, conhecer um pouquinho mais da tua vida, tu és natural de onde, e como é que foi essa construção para tu chegares hoje e atuar com inteligência emocional e tantas outras áreas que estão relacionadas, que abrangem, né? Isso. Então, Tamara, eu sou brasileira, mas eu não me criei no Brasil. Né? Nasci em Xanxerê, Santa Catarina, uma cidade bem na região oeste. Saí de lá bem pequena. E meu pai foi para a Argentina. Okay. Então, eu me criei fora do país, né? Vim para cá já adulta praticamente. E fui trabalhar na área de exatas. Trabalhei em banco durante 14 anos. Então, tive uma vida bem diferente do que a de hoje, né? E o mundo das exatas é um mundo extremamente estressante. Talvez não era a minha habilidade natural, eu já tinha essa tendência comportamental voltada para as pessoas, né? Trabalhar com pessoas, trabalhar com o público. E eu estava... Claro, na época, quando eu comecei, nem havia esses testes de habilidade ou de inteligência emocional para saber qual a minha habilidade natural. Perfeito. Né? Mas, por necessidade, o sonho, né, da gente, todo mundo queria trabalhar em banco, achava que ia ficar rica trabalhando em banco, né? Mas não rolou. Eu trabalhei... quase! Não, trabalhava com o dinheiro dos outros, pra gente era pouquíssimo. E, na verdade, eu acabei com a minha saúde física e emocional durante esse período. O estresse é muito grande, é muita responsabilidade você lidar com o dinheiro dos outros. Costumo dizer, né? Se você errar uma vírgula, já era, né? Tem muita cobrança também. Muita cobrança. Por incrível que pareça, a gente não tem essa noção. A gente vê todo mundo trabalhando lá de terninho, bonitinho, acho que é uma vida tranquila. Mas existem números, métricas, e são números internacionais, né? Então, é muito complicado. E por muito tempo a gente ouvia os pais sempre indicando, né? Tem que gerente trabalhar em banco, de banco, né? Quem eram as autoridades na cidade? O delegado, o prefeito, o gerente de banco, o padre, o pastor, a gente né? vê até hoje em séries o médico, isso, né? Exatamente. E eu queria essa vida pra mim, né? E depois
que eu cheguei lá, vi que não era bem assim. Então, durante esses 14 anos, eu fui para 117 quilos, vida emocional totalmente desajustada, e eu comecei a fazer o caminho inverso, né? Eu digo que eu comecei a me livrar dos excessos. Minha vida pessoal também. Me separei, aconteceu várias coisas e acabei saindo do banco. E durante esse período que eu trabalhei no banco, eu acabei descobrindo a paixão pelas palestras. Faltou uma vez uma pessoa que dava treinamento e eu acabei substituindo ela e comecei a tomar gosto pelas palestras, e nessa época eu comecei a estudar PNL, que é Programação Neurolinguística, para me desenvolver melhor. Eu tinha uma certa timidez, não tinha habilidade para falar em público e eu precisava aprender essa habilidade para fazer melhor o meu trabalho com palestras. E quando eu saí do banco, eu decidi voltar para a faculdade de psicologia, que eu havia abandonado, devido aos diversos problemas emocionais que eu tive. Separação, um filho pequeno para criar, esse sobrepeso, autoestima na sola... Aliás, nem existente, não estava na sola do pé, porque ela nem existia. E aí eu pensei, gente, eu preciso voltar a estudar psicologia. Nunca pensei em clinicar, trabalhar na área. Eu só queria me resolver. Sim. Me entender e pensar onde foi que eu errei, como, né, meus planejamentos, os meus sonhos, como eu fui parar nesse lugar que eu parei. Uma autoanálise, uma autobusca, né? Muito interessante, porque poucos fazem isso ou se fazem... Realmente é depois de um estado muito avançado que já, né? Que já não tem muito o que ser feito, né? E aí eu voltei a estudar psicologia, comecei a procurar conhecimentos diferenciados, né, para o comportamento humano. Começou sozinha isso? Sozinha. Voltei para a faculdade, 2 filhos, né, mas voltei para a faculdade, vamos estudar e ver o que acontece. E paralelamente eu fui ser empreendedora, porque eu saí do banco, fui tentar fazer dinheiro, né? E aí fui me apaixonando e meu trabalho foi aumentando, enfim, várias coisas foram acontecendo. Até que eu parei em Blumenau. Minha mãe faleceu quando tinha 52 anos de idade, ela teve um infarto, ela morava aqui em Blumenau. E eu vim pra cá pra encerrar a empresa dela, dispensar funcionários, essas coisas. E acabei conhecendo o meu esposo, o meu atual esposo, moro aqui já desde então. E logo que eu casei, eu pensei, eu preciso parar tudo, eu já tinha 2 filhos, para tentar fazer o casamento dar certo, né? Meu esposo nunca tinha casado, então assim, tinha tudo para não dar certo. E eu já era casada, já tinha 2 filhos, tal. Um risco grave, né? Meu marido não tinha nenhum filho, nada. Eu pensei, se eu não estiver ali fazendo meio de campo, já tinha estudado comportamento humano, né? Já estudei psicologia. Isso não vai funcionar. E parei 2 anos para me adaptar a essa nova situação. E nesse período, passou 3 meses, eu já estava desesperada de ficar em casa. Pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a estudar, voltei a estudar. Sempre muito ativa, né, Sempre, Edna? sempre. Então, não trabalhei, mas voltei a estudar. E fiquei esses 2 anos estudando, né, o comportamento. Aí me apaixonei pelo universo. É uma coisa que tu gosta muito, né? Sim. E pra pessoa realmente se dedicar, tem 2 filhos, eles estão com a idade agora? Meu filho mais velho, 25, e minha pequena, meu neném, com 18. Tu tem uma noção de 25 e de 18. Meu Deus do céu. Filhos. E aí, fiquei esse período estudando. Aí me apaixonei pelo comportamento e falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. As coisas mudaram e eu foquei total nessa carreira. E aí voltei mais para o mercado corporativo, como eu trabalhei em banco há muito tempo, atendia empresas jurídicas, então entendia bem desse esquema e fui para esse lado, né? Tu tens hoje um canal de podcast também, é isso? Isso. Nesse podcast tu abordas esses assuntos aqui, sexualidade, comportamento, então diversos temas. E saúde em geral. Saúde também. Né? Saúde também. Eu sou casada com geriatra, né, com médico, então não tem nem como não falar de saúde. Doutor Esmeraldino. Né? Doutor Esmeraldino, isso mesmo. Roberto Esmeraldino, né? Isso mesmo. Muito bem. Então não tem nem como eu não aliar o meu trabalho à saúde, né? Com certeza. A nossa saúde física, ela vem do emocional. As nossas emoções são a base da nossa cadeia imunológica. Não, e tá tudo ligado, né, Edna? Porque se a gente pensar assim, meu Deus, a gente passa mais tempo no trabalho, convivendo com as pessoas do teu trabalho. E isso com certeza reflete na tua vida pessoal e na tua saúde, porque se tu tiveres uma vida profissional dentro do teu trabalho, vivendo sobrecarregada, estressada, de mau humor, isso com certeza vai te fazer mal, né? Você sabe, Tamara, que quando a gente está bem, feliz, quando você está apaixonado, você já deve ter se apaixonado alguma vez, você deve lembrar desse período, a gente não adoece. A tua química corporal, o teu corpo, ele produz uma química que te impede de adoecer.
Então, é um sinal, por isso que eu digo, não tem como você falar de emoção, de comportamento, sem falar de saúde, porque um reflete no outro. Ou seja, a tua saúde física é reflexo da tua emocional. E as emoções desequilibradas pode não te dar um resultado negativo no momento, mas a longo prazo, que foi o que aconteceu comigo, você vai ter esse reflexo. Perfeito, então essa tua busca pessoal fez hoje tu trabalhar para evitar isso na vida das outras pessoas. Exatamente, porque na minha época, Tamara, eu não conhecia ninguém que tivesse passado por algo semelhante ou que pudesse me dizer, vai por aqui, faz isso, busca isso. E a minha intenção era estudar, buscar algo que transformasse quem eu me tornei. Porque a pessoa, sabe, quando você para e olha e fala, deu ruim, preciso voltar, mas eu não sabia como voltar e como refazer o eu que eu havia me tornado. Né? Então, eu precisei estudar o comportamento humano para saber, é possível mudar? Tem como mudar quem nós somos? E acredite, dá para mudar. Dá para mudar? Dá para mudar. Então, já vamos pegar esse gancho, né? Vamos pegar esse gancho. Explica pra gente o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, Tamara, é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções. Aí parece fácil, né? Falar assim, eu lido bem com as minhas emoções. Não. Nós reagimos, a maioria das pessoas reage ao ambiente. Ou seja, se você levantar de manhã, bateu o dedinho numa cadeira, ali no canto da cama, doeu, pronto, estragou, azedou teu dia. Você está reagindo ao ambiente. Aí você sai, chovendo, abriu o guarda-chuva, bateu aquele ventão, virou teu guarda-chuva, já foi teu guarda-chuva, passa um carro, te molha, ou seja, é uma sucessão de acontecimentos que acabam afetando quem você é, ou o teu estado emocional naquele dia, né? Então, essa pessoa que reage dessa forma, ela está reagindo ao ambiente. Se alguém me trata bem, eu sorrio, eu fico feliz. Se alguém me trata mal, algo sai do meu script normal do dia, altera as minhas emoções. Essa pessoa não tem inteligência emocional. A pessoa que é bipolar, por exemplo, qual é a relação? A pessoa bipolar, ela tem uma doença, que é um desequilíbrio químico do corpo, que ela precisa daí do medicamento para regular. Só o comportamento não é o suficiente. Aí é diferente, é uma doença, né? Que ela precisa ser tratada de forma medicamentosa. Mas tem, por exemplo, aqueles termos de dupla personalidade, a pessoa, não é? Sim. Isso se trabalha com inteligência emocional, não é? Com inteligência emocional, porque na verdade tudo acaba refletindo no comportamento. Então uma pessoa, por exemplo, que é bipolar, mas ela só toma medicamento e não muda o comportamento, não vai adiantar de nada, ela vai continuar tendo resultados negativos. Uma pessoa que aprende a desenvolver inteligência emocional, ela aprende a comandar o seu ambiente. A gente pode dizer assim, inteligência emocional é a gente usar a razão para controlar a emoção. É possível. Sim, né? É possível. Você não pode controlar o que te acontece, mas você pode controlar como vai reagir ao que te acontece. Nossa, tu fez eu lembrar agora, a gente estava falando ali de igreja e tal, eu lembrei daquele versículo bíblico que fala assim, o ser humano, o homem que consegue controlar a sua língua, a sua boca, ele consegue dominar o corpo todo. Exatamente. É difícil, está em Provérbios, né? A vida e a morte estão no poder da língua. Olha o poder disso. Né? Ou seja, de acordo com as palavras, o que você fala, porque na verdade, Tamara, nós temos um esquema de funcionamento. Nós somos pensamento, sentimento e ação. É assim que a gente funciona. E aí, ter inteligência emocional ou não, é o tanto que eu vou conseguir controlar as coisas quando saem para a ação. Perfeito. Né? E aí, ter e desenvolver essa inteligência emocional é você escolher como você vai reagir a tudo que te acontece. Porque os acontecimentos não estão no nosso controle. Período de pandemia, como você comentou, nós tínhamos como controlar o que estava acontecendo no mundo? Não tinha. Veio uma coisa micro, né? Um vírus micro que controlou tudo e todos. Mas nós escolhemos como reagir a essa situação. Você com certeza deve ter conhecido algumas pessoas que acabaram partindo durante esse período. Comentei agora há pouco com você, perdi meu pai nesse período. Meu pai nunca teve uma doença. Durante a vida toda, eu nunca vi meu pai pegar gripe. Ele teve Covid e faleceu. Mas o que estava acontecendo com meu pai? Emocionalmente, ele não estava bem. A imunidade dele não estava bem. Já fica mais frágil, né? Você com certeza ouviu falar de algumas pessoas jovens que foram, né, tiveram Covid e tal, agravaram. E outras pessoas que aparentemente mais fragilizadas, até pegaram, mas conseguiram se recuperar e tal. Então, tem tudo a ver com essa imunidade. E a imunidade, ela é comandada
pelas nossas emoções. A base da cadeia imunológica é as nossas emoções. Perfeito. Toda emoção nossa, Tamara, ela produz uma química no corpo. E essa química, ou ela é benéfica ou maléfica, né? Quando a gente está estressado, o nosso corpo produz um nível maior de cortisol e de adrenalina, que é para o teu coração começa a disparar, né? Quando você está numa situação de estresse, você sente, até a tua temperatura aumenta. Então, a corrente sanguínea começa a bombar esse sangue, o teu coração sobrecarrega, e para dar conta disso tudo, o cérebro entende que ele precisa mandar mais adrenalina para o sangue e sobe o hormônio do estresse, que é para ficar em estado de alerta. Só que isso em excesso te adoece. Adoece. Né? E a felicidade da mesma forma. Quando você tá bem, quando você tá feliz, aí baixa o nível de cortisol, baixa a adrenalina e é só serotonina. Tu fica ali brisando, como diz o pessoal, fica na boa. E aí não tem espaço para você nem sequer pegar um vírus. Olha, né? Só, muito interessante então, isso aí. E é uma coisa muito complicada, porque às vezes existem fatores, tua vida profissional pode estar boa, o financeiro pode estar excelente, mas se você tiver um problema pessoal, às vezes com pai, mãe, alguma coisa do gênero, pode te desequilibrar. Se você não tiver esse controle, né, racional em cima das emoções, pode te desequilibrar e aí por conta disso você adoecer. Muito interessante, eu falei com uma amiga essa semana, até foi de ontem pra hoje. Eu falei, você tá doente, mas há quanto tempo? Desde a semana passada já doente e tal, e ela não é uma pessoa de adoecer, é muito forte, sempre muito ativa, e hoje ela ainda tava assim, aí ela falou, realmente. E ontem eu tive que ir pro hospital pra tomar remédio na veia e tal, fiquei no soro porque eu tô muito ansiosa, porque ela tá querendo construir e tal, e dela não tá conseguindo, aconteceram alguns imprevistos e ela tá com crise de ansiedade. E olha eu ia só, dizer, com certeza é uma ansiedade, né, em relação a alguma coisa que produz uma química daí elevada no corpo, e aí baixa a imunidade dela e ela acaba ficando suscetível a problemas de saúde. Então, se a gente entendesse a importância, que parece tão bobo falar inteligência emocional, parece que a gente está dizendo ser inteligente ou não ser inteligente, que tem a ver com o QI, e não tem nada a ver. Tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com a nossa saúde. Se a gente aprendesse a controlar isso de pequeno, Tamara, nós seríamos mais saudáveis. Concordo Aí contigo. O que acontece? Por que hoje tem tantas campanhas, até mesmo do governo, em relação a cuidar da saúde emocional? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é campeão mundial em ansiedade. Tu tem noção do que é isso? Já eu tinha ouvido falar. Né? E somos vice-campeão em depressão. A gente só perde para os Estados Unidos. Nossa, que realidade, né? E olha o nosso tamanho perto da China, do Japão, de tantos outros países aí muito mais populosos que nós temos. E um país com tanta coisa boa, né? Tão rico, tão, assim, próspero ao meu ver, eu vejo, né? Exatamente. E aí por quê? Né? São doenças de fundo emocional. E aonde isso vai pegar? Aonde isso vai parar? Ou os planos de saúde vão arcar com essas pessoas de doenças emocionais. É o que a gente tem visto, né? Tu sabe, Tamara, outro dado assim que eu acho drástico. O principal motivo de afastamento de trabalho hoje, atestado de afastamento de trabalho, problemas emocionais. Né? Tá? Então, depressão, ansiedade, fibromialgia, síndrome do pânico, problemas. Fibromialgia é uma doença que eu fico sempre assim, eu fico revoltada com esse negócio. A fibromialgia, a pessoa sente dor, nunca resolve, nunca descobre nada. E não tem um lugar específico, né? Dói da raiz do cabelo até a ponta da unha. E a pessoa tem que se acostumar com aquilo, tomar remédio, às vezes tem dor, às vezes não tem dor, que coisa, né? Exatamente. E o remédio, ele dá uma camuflada, mas ele não tem um controle absoluto, né? Dentro da psicanálise, a gente costuma dizer que a fibromialgia é a dor da alma manifesta na carne. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, até arrepiar. Ela precisa trabalhar o emocional. E aí, entra até você comentou antes, você é hipnóloga? Hipnóloga também, né? O que tem a ver uma psicanalista com a hipnose? Hipnose é uma das técnicas que a gente utiliza para trabalhar o inconsciente do indivíduo. Às vezes você vê uma pessoa trabalhando, uma vida normal. Eu atendi, vou até comentar um paciente que eu atendi bem recentemente, um empresário top, cara, maior sucesso, enfim, vida pessoal, tudo tranquilo. Aparentemente não teria por que ele ter problemas emocionais, enfim, mas cansado já de procurar vários psiquiatras, enfim, nada resolvia, foi procurar uma psicanalista para tentar resolver alguma coisa através da hipnose. Fizemos uma sessão de hipnose, fomos trabalhar. Precisei voltar para o passado dele. Na infância dele, ele sofreu abuso aos 7 anos de idade por uma pessoa da família. E ele não lembrava disso. Era um fato que ele, adulto,
não tinha a menor noção. Ou seja, estava guardado no inconsciente, foi uma fase onde ele era muito pequeno e o cérebro bloqueou. Apagou para ele não sofrer. Só que lá na fase adulta, ele estava daí agora com síndrome do pânico, várias situações, e só o medicamento não resolvia. Certo. Então, precisou de uma terapia, sim, para fuçar e encontrar a origem do problema. Né? E por mais doloroso que seja tu mexer... Se você não mexer, é necessário, é pior, né? É a história do limpar a ferida, né? Dói na hora, mas é necessário. É através disso que você vai curar aquilo ali, né? Ô, Edna, conta pra gente, como é que a gente mede inteligência emocional? Existem métodos? Como é que a gente pode fazer um teste, saber se eu sou inteligente o suficiente eu utilizo uma ferramenta chamada 6 Seconds, né? Que ela mede tuas reações de 6 segundos. Então, vem perguntas e você vai respondendo e essa ferramenta, no final, faz essa avaliação e te diz o quanto você tem, né, de inteligência emocional ou não, quais as áreas que você precisa desenvolver. É uma ferramenta fantástica e existem várias. Você pode entrar na internet lá, teste de inteligência emocional. Faz gratuitamente, tem vários testes que você pode avaliar. Mas como você saber se você tem ou não? É a forma que você consegue controlar os seus impulsos. Porque não é aquilo, não, agora aqui tá tranquilo e tal. É quando você perde o controle, né, digamos, a tua razão, como você vai reagir, a tua capacidade de controlar isso. Tu já viu várias histórias, né, de pessoas que perdem as estribeiras, desce no trânsito, bate no outro e tal. Aí depois a pessoa se arrepende, enfim, pessoas chegam a cometer, né, assassinatos, porque na hora tá de sangue quente, não consegue controlar e depois a pessoa se arrepende. Essa é uma pessoa que não tem essa inteligência emocional. Então, ela deixa a emoção tomar conta, produzir essa química dentro do corpo, e uma vez que o corpo produz excesso de cortisol, excesso de adrenalina, a pessoa fica literalmente fervendo enquanto não colocar isso para fora. Parece que não melhora. E a única forma que a pessoa encontra ali é através, geralmente, da violência, ou gritando, brigando, enfim, ela tem que colocar isso para fora. Então, a gente aprende a controlar isso, né, trabalhando o comportamento. Então, tu já estás me respondendo aqui uma pergunta que eu até tinha feito na minha pauta. Eu posso, sim, dominar as minhas emoções. E é necessário, muitas vezes, né? É essencial. Eu como tu falou ali, às vezes tu não vai mudar o ambiente necessariamente, mas tu... Você não pode escolher o que te acontece, mas você pode escolher como vai reagir ao que te acontece. Perfeito. Né? Por exemplo, uma pessoa que é ciumenta. O ciúme, ele é uma química dentro do corpo, né? Então, ela precisa aprender a trabalhar isso. Se é uma química, como que eu vou controlar uma química? Mas dá para controlar. Tem gente que vai lá fuçar pra ficar pior ainda, né? Exatamente. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e alimenta aquilo, produz mais química negativa e a gente chama de vício comportamental. Aí a pessoa vicia naquele comportamento que é horrível. Pra quem sente e pra quem é vítima dele, por exemplo. Então você aprende que você pode e deve controlar. E aí eu já deixo uma dica. Tá? Não sei se tu ia me perguntar isso ou não, mas eu já vou dar uma dica. Quem quiser desenvolver inteligência emocional de maneira aleatória, sozinho em casa, como eu tive que fazer muito tempo atrás. Como você pode fazer? Pega um papel e escreve. Qual é o teu comportamento que você mais detesta? Quando você perde o controle do teu comportamento, das tuas emoções, qual é o comportamento que, se você pudesse ter uma mágica, você iria lá e trocaria ele, mudaria esse comportamento? Aí existem várias técnicas, inclusive eu ensino como psicanalista, no meu canal também tem algumas dicas de neuroassociação. A gente aprende pelo amor, pela dor ou pela repetição. Então eu vou ensinar aqui uma técnicazinha de repetição. No meu canal tem algumas técnicas de neuroassociação, que são um pouquinho mais complicadas, tem uma parte científica por trás. Mas essa parte você pode escrever no papel o que você quer mudar. E aí não existe mudança, Tamara, sem autoconsciência. Eu preciso olhar para mim, me reconhecer, para daí saber o que eu quero no lugar do que eu sou, né? Quem eu quero ser. Então, você vai colocar no papel o que você é, o que você faz e quem você quer ser, como você quer reagir. E aí você olha para isso e pensa, o que eu preciso fazer para mudar isso aqui? E o que determina uma coisa e outra são as minhas ações. Por exemplo, se eu quero tomar essa água aqui, eu preciso pegar o copo e tomar. Se eu quiser café aqui, basta eu só olhar e com a força do pensamento, vira café. Não sou Jesus, né? Não dá. Eu preciso ter uma atitude diferente
do que eu tenho aqui. Então, ou eu peço para o João buscar um café para mim, peço para alguém trazer um café, ou eu levanto daqui e vou buscar um café. Então, você precisa criar uma programação, você precisa se programar. Você sabe por que o cérebro reage dessa maneira? Com a falta de inteligência emocional? Porque ele foi programado dos 0 aos 7 anos de idade para reagir dessa forma. Por isso que muitas vezes a gente repete comportamentos dos pais. Dos pais. Né? Eu mesma vi isso muitas vezes em mim, né? Eu olhava algumas coisas na minha mãe e falava, Deus me livre, o dia que eu for mãe, eu não quero fazer isso. Corta a cena, virei mãe, tô lá fazendo exatamente igual, né? A mesma coisa. E foi o período quando eu decidi estudar psicologia, eu pensei, eu preciso mudar isso, eu não quero ser dessa forma. Então a maternidade te incentivou nisso? Sim, me incentivou a mudar isso. Né? Eu tive uma mãe maravilhosa, mas a minha mãe era descendente de italiano, gritava pra caramba, e eu detestava isso, só que quando eu me percebi mãe, eu tava gritando com meu filho também. Eu falei, e é a única coisa que eu não quero fazer na vida. E eu consegui mudar. Então, por isso que eu falo, se eu mudei, qualquer um consegue. Não, e que bonita essa busca, né, pra mudar, porque muita gente... se conforma em dizer, não, eu nasci assim, é assim que eu sou, e vai ter que gostar de mim desse jeito. Né? Exato, assim, síndrome de Gabriela. Não, a gente pode e deve mudar, nós somos seres humanos flexíveis, nós somos dotados de uma capacidade incrível, a gente não usa nem 3% da capacidade cerebral que nós temos. Então, a gente pode e deve desenvolver. Aí você cria esse planejamento, né? E você vai olhar e escolher qual ação você vai ter para mudar aquilo. É fácil? Não é, mas é possível. E através da repetição, você vai conseguir. Né? Então, você vai mudando e criando um esquema para mudar esse teu comportamento que você quer mudar. Adorei essa Você dirige, Tamara? Sim. Tá. Você nasceu dirigindo? Não. Você aprendeu, né? Aprendi. No começo não é apavorante, que a gente acha que a gente não vai dar conta? Principalmente aqui em Blumenau, quando você tem que subir um morro, você pensa, já era, né? Vou voltar de ré desse morro. E você aprendeu através da repetição. Então verdade. A gente aprende pelo amor, pela dor ou pela repetição. A repetição é isso aqui que eu estou ensinando. E coloca no papel. Parece besteira e parece simpatia, mas não é. Tem um efeito neurológico. O cérebro, ele entende, subentende que tudo que você anota é importante. Então, era importante para você ter ali quem eu sou, qual é meu nome. Está anotado no papel. O cérebro sabe disso. Então, tudo que você colocar no papel, ele vai dizer para a Tamara, isso é importante porque ela anotou. Então, você coloca no papel, o cérebro já capta que é importante e vai levar aquilo a sério. Aí, talvez você fale 1, 2, 3 vezes, o importante é não desistir. A repetição é a mãe da excelência. Então, você vai conseguir chegar onde você quer, mas para isso, você precisa ter, eu sempre digo, planejamento, disciplina e constância. Sem essas 3 coisas, é difícil. Adianta só planejar e não fazer nada? Também não. Não, né? Pode cair do céu por descuido? Até pode, mas você conta com o fator sorte. E para que sorte se você pode fazer a tua sorte? É isso né? aí. Se você pode desenhar o futuro que você quer, por que não? E aí você falou ali da inteligência emocional, meu Deus, ela tem um papel e ela tem uma força, uma importância muito grande, claro, no nosso dia a dia, nas relações, mas no nosso profissional, né? O Fórum Mundial Econômico, que é esse órgão internacional que regulamenta, né, as habilidades que um profissional precisa ter, ele determina que isso é salutar para a saúde emocional e física. Então, inteligência emocional não é frescura, não é mais papinho de blogueira, não, é uma necessidade profissional e é também para nossa saúde, né? Então a gente precisa dela. Perfeito. A gente já está encerrando aqui, Edna. Queria ficar falando contigo muito mais, meu Deus tem do papo, céu. Né? A gente tem bastante papo. Tem muito mais. Como é que você coloca em prática isso nas empresas? Como que chama o seu trabalho? Ele pode entrar nas minhas redes sociais, edna.esmeraldino no Instagram, né? Tem também o nosso canal no YouTube, Talk com Edna Esmeraldino. Tem nossos contatos ali. Perfeito. Eu faço também bastante palestra gratuita, Tamara. Inclusive, no dia 29, agora, nós vamos ter na Câmara de Vereadores, em parceria com a Procuradoria da Mulher. Ótimo. Eu acho bem importante, porque mulher se interessa muito por essa habilidade de controlar as emoções. Talvez a gente seja mais difícil de controlar as nossas emoções, né? Então, nós vamos ter uma palestra dia 22, agora, desse mês, totalmente gratuita, uma parceria com a Procuradoria da Mulher. Maravilha. Já investindo nesse assunto de desenvolver a inteligência emocional. A gente costuma dizer que se você desenvolve a inteligência emocional só para você, ótimo. Mas se você consegue educar uma mulher, você educa uma família. Porque a mulher leva isso para o esposo,
maravilhoso, ela leva isso para o ambiente de trabalho, verdade. leva para os filhos. Influencia, né? E se a gente pode ter isso gratuitamente, por que não? Né? Então, a gente tem que ter atitudes diferentes se a gente quer resultados diferentes. E nas empresas... Fazendo o que a gente faz, a gente tem esse resultado. Se a gente quer um resultado diferente, precisa ter atitudes diferentes, né? Com certeza. Nas empresas, você leva as palestras ou você faz algum outro tipo de trabalho também? Eu faço um trabalho diferente, que é o desenvolvimento de inteligência emocional. Primeiro, a gente trabalha análise comportamental para fazer uma ferramenta, essa vai ter na palestra também, para ver qual é o teu perfil. Para você se conhecer através de uma ferramenta científica. Okay. E é muito incrível, porque é como você pôr um espelho e uma ferramenta científica dizendo como você é. Você fala, gente, como que a pessoa me conhece sem eu ter dito quem eu sou? E aí, em cima dessa análise comportamental, a gente cria um planejamento para mudar o comportamento de acordo com a necessidade do ambiente, né? Maravilha. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área comercial e ela talvez tenha um perfil cauteloso, ela é extremamente tímida. Ela vai precisar desenvolver habilidades ou competências, que é o que a gente fala dentro da ferramenta, para conseguir se adequar àquela função. E não quer dizer que ela não possa, então eu não posso ser vendedor porque o meu perfil não é vendedor. Não, eu vou desenvolver uma habilidade, assim como a gente comentou a questão do dirigir. A gente aprende. Isso é inteligência emocional, usar o nosso cérebro para programar ele para ele dar o resultado que nós queremos e não o que nos foi programado na infância. Nossa, e você sai de 4 paredes, né? É ilimitado para onde você pode voar, não, né? Não existe limite, Que interessante, né? Isso. Antes da gente encerrar, agora sim temos que encerrar. Queres dar alguma dica para as mulheres que estão nos acompanhando com relação a algum filme, algum livro, algum autor que você gosta? Olha, tem tantos, eu recomendo Como a PNL Mudou Minha Vida, com Edna Esmeraldino. Você pode ler lá e entender como eu usei a programação neurolinguística para mudar o meu comportamento, tanto pessoal quanto profissional. Maravilha. Né? E busque através de... Hoje a gente não precisa de dinheiro para as coisas, né, Tamara? A gente tem ao acesso da nossa mão gratuitamente muito conteúdo bacana. O que a gente não pode é ficar parado. Né? A gente precisa ter atitudes, as coisas não caem do céu por descuido, a gente precisa ir lá e fazer. Você pode esperar, né, que as coisas aconteçam. Eu comentei com você que eu sou filha de pastor evangélico. Sim. E uma das coisas, só para encerrar, que eu aprendi é que Deus era bom e que o inimigo era mau. Né? E aí depois que eu cresci, eu pensei assim, gente, mas se Deus é bom, cadê meu dinheiro? Cadê a saúde? Cadê a vida boa que eu quero? Né? E se o mal é tão mal, por que já não me carregou para o inferno, como, né, dizem? O que tem aí no meio? Aí eu descobri que existe uma coisa, fui estudar, fuçar, e descobri que existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o direito de fazer escolha. Esse direito é meu, esse direito é teu. E por isso que tem um versículo que fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, você passa a ser livre porque você entende que você pode ter a vida que você quiser. Depende de você. Deus já quis, Ele já te deu vida, você está vivo. Enquanto você está vivo, Ele quer o melhor para você. E Ele quer o que você quer. Então, basta que você tenha atitudes. A gente, às vezes, se conforma demais e aceita demais o ambiente. E, na verdade, a gente tem que puxar a responsabilidade para nós e construir a vida que a gente quer. E é possível. Maravilha, maravilha. Edna Esmeraldino, ela que é psicanalista clínica, especialista em sexualidade e comportamento. Meu Deus, que maravilha te receber hoje. Que bom, agradeço o convite, fico muito honrada, sou fã de vocês, acompanho sempre a Jovem Pan, conteúdos excelentes, fico muito feliz de fazer parte disso. E vai voltar, tá bom? Com certeza, obrigada. Obrigada, Edna. Gente, encerrando mais um episódio aqui, Mulheres na Pan, deixar um beijo pra Michelle, né, porque se conheci a Edna por meio da Mi, né, Michelle Gonçalves está aqui com a gente. Obrigada também ao Gui, ao João. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio novo. Não perca e não esqueça, se inscreva no canal, também assina aí todas as notificações, o sininho e compartilha porque mais gente vai saber desse bate-papo aqui incrível, esse conteúdo fantástico de hoje, tá? Beijo, até a próxima.